Mas o Wesley, assim, não a comparação atleta por atleta, mas guardadas as devidas proporções. A mídia do Centro falou sobre a vitória do Inter e falaram sobre a partidaça do Wesley. Fala Nação Colorada, o Colorado venceu com partidaça do Wesley. Ele meteu golaço na Gava, partida brilhante. Tem sido disparado o melhor jogador do Inter. Outro que jogou muita bola foi o Igor Gomes. Ele jogou na do Vitão, que estava suspenso para o jogo de hoje. Mas tu pra dizer que o Vitão não fez uma partida no nível dessa do Igor Gomes na temporada. O bom que sem o Vitão na partida de hoje é que não teve o zagueiro armador. E o Inter de hoje lembrou o Inter do começo da temporada. Confesso que quando saiu a escalação do Kudê para o jogo de hoje, eu não consegui entender, mas deu certo. A mídia do Centro falou sobre essa vitória do Inter e também falaram muito bem da partida do Wesley, que novamente, como eu disse, jogou muita bola. Se liga no que eles disseram, mas antes confira se tu tá inscrito no canal. Mais de 90% das pessoas que assistem os vídeos aqui do canal não estão inscritas. Então já se inscreva e deixa o like. O Internacional sobe posições, como eu disse no princípio, vai à 9ª colocação nesse momento do Campeonato Brasileiro. A gente vai mostrar aí para vocês já os melhores momentos, enquanto a gente vai conversando sobre o que foi essa partida lá no Orlando Scarpelli, com bom público, hein? Ótimo público, né? O torcedor do Internacional foi até o Scarpelli para acompanhar o time e vê-lo vencer o Corinthians nessa rodada. O Inter fez um bom jogo, né, Alex? Não foi uma partida brilhante, tinha desfalques importantes. Por exemplo, o Alan Patrick, né? Havia uma expectativa de que ele pudesse voltar hoje, mas ainda não foi dessa vez. A questão da saída do Maurício, né? Isso, que está em negociação com o Palmeiras. Fundamental no time, né? A associação Alan Patrick e Maurício era fundamental. Mas você vê, hoje o Inter, quando pega a volta de Wanderson, coloca Wanderson e Wesley vivendo um momento mágico. É impressionante o momento do Wesley. Impressionante. Cara, é incrível, ele né? O Inter não joga bem, o Wesley está jogando bem. Mas esse jogo o Inter conseguiu ser mais consistente, mas com esses dois caras, principalmente as melhores jogadas acontecendo com o Wesley. Porque de criação de jogada, sem essa questão do Alan Patrick, sem o Arangues, você realmente fica um pouco mais restrito. E depois que o Inter faz o gol, naturalmente ele tem oportunidades de contra-ataque. Mas foi um time realmente mais sólido, mas foi um jogo no sentido todo assim, o Inter melhor. Aí ele tem a chance também no contra-ataque, você pode ver que Wanderson, com a bola roubada do Johan, acaba terminando no Wesley, que domina um pouco mal. Dominou um pouco pra fora, né? Das 5 finalizações no gol, foram 3 do Wesley e acabou fazendo um golaço ainda, assim. E é curioso como a vida do jogador de futebol ela muda a cada clube, a cada temporada. O Wesley vinha de 2 clubes nos quais ele saiu de mal com a torcida, né? Tanto a torcida do Palmeiras pegava no pé do Wesley, a torcida do Cruzeiro na parte final também pegou no pé do Wesley, a ponto do Inter levá-lo para Porto Alegre. E no Inter ele se desabrocha, né? Se desenvolve e começa a ser decisivo. É muito alto. Tá voando. Porque as jogadas que ele tenta são de jogadores que estão com a confiança lá no alto. E isso é muito impressionante, né? Ele, por vezes, fazendo o papel de atacante um pouco mais por dentro, por vezes partindo do lado, como foi o caso do jogo de hoje, partindo do lado direito, num nível de atuação muito alto. Cara, nós temos... Sabe um negócio? Ele foi... Pode falar disso. Não, perdão. Quer dizer que ele foi a diferença no primeiro tempo, que tinha acontecido pouquíssima coisa. A maior diferença no jogo acabou sendo ele e o gol dele, né? Dá uma tranquilidade a mais. Os times no sentido de jogar mais parecido. E o Corinthians, como eu falei, que ele tinha Bidon, Garro e Coronado. E mais o Wesley, eu acho que ele acabou criando pouco. Muito pouco. E aí tem a questão eu acho disso. O Corinthians pobre quando chega perto da área. Tem tido essa dificuldade, vamos dizer assim, se não é numa roubada de bola e tudo, né? Começou a ser um pouco da característica. Mas o Wesley, assim, não a comparação atleta por atleta, mas guardadas as devidas proporções, sabe o que está me fazendo coisa? Lembra do Júnior Santos o ano passado? O time não ia, entrava aqui, ele conseguia fazer as coisas, o Wesley tem sido isso pro Inter. E olha o que custa você realmente apostar num atleta, gerar confiança, e ele está gerando esse resultado absurdo. A questão da saída do Maurício, lógico que é uma característica diferente, mas você poder jogar com ele nessa fase que ele está sendo agudo dessa maneira, ajudando atrás, sendo agudo, é importantíssimo. O fato é que fisicamente ele está voando também, né? Mansur, deixa eu só te interromper rapidinho para a gente conversar aqui com a Natália Lari e com o Conrado Santana.
Eles fizeram a transmissão no Premier dessa vitória do Internacional lá no Scarpelli em Florianópolis. Vão trazer mais detalhes pra gente. Que fase vive o Wesley, hein, Natália? Bem-vindo ao Troca de Passes. Tudo bem, Diniz, Alex, Mansur? E de fato, né, a gente até brincou bastante aqui durante a transmissão, que foi muito divertido ele falar, né, na entrevista do intervalo do jogo, sobre o gol dele ter sido um gol de placa, e realmente foi um baita de um gol, né, foi um golaço. Então, pro Wesley foi decisivo na partida, né, essa vitória magrinha, 1-0, mas que, Conrado, dá muita confiança para pensar que o Inter tem um clássico, depois vai enfrentar o Atlético Mineiro, o Corinthians já vive outro momento. É isso, Natália. Um abraço para os amigos do Troca, todo mundo no Sport TV. Concordo muito com o que o Alex falou ali agora há pouco, né? Ele, Mansur e o Diniz. A diferença do jogo foi o Wesley, né? O Wesley, desde o começo, ele já estava ensaiando essa jogada. Logo no começo, ele puxou para o meio, bateu e o Donelli fez a defesa. Depois ele tentou mais uma e a bola foi para fora. E aí, depois saiu o gol que só o Corinthians não estava percebendo, né? Uma dificuldade de marcação ali que a gente conversou, né? Até o Antônio Oliveira chamou o Wesley do Corinthians para, você tem que voltar mais aqui com o Bustos. Uma hora que ele não acompanhou o Bustos foi justamente nessa. O Bustos vai passar, vai gerar confusão ali no lateral esquerdo, no Hugo, né? O Gustavo Henrique, para mim, foi muito mal, né? Muito passivo. 2 caras para marcar a ultrapassagem. Ele já podia ter pensado, cara, o Wesley tá toda hora puxando pro meio, né? Sim. E ele não foi. E, claro, o mérito do Wesley. Um golaço, né? Um golaço. Lembrando que ele é destro, tá? Para quem não sabe, é pé direito, que é o preferido. E ele bateu de canhota, um chute seco. A bola vai lá na bochecha da rede. Realmente um golaço foi a diferença. Times que estão tão pobres na criação, né? Mansur, você falou ali, o Corinthians, eu brinquei, Mansur, que o Corinthians faz força para jogar futebol, a dificuldade para jogar futebol, verdade. E não consegue. Inclusive que a gente chegou a comentar antes da partida começar também, né, Conrado? Em relação ao número de finalizações, o Internacional tinha esse problema. O Cudê chegou a falar sobre quantas finalizações eles precisam fazer, né? Eu tinha falado um número antes desse jogo, eram 89 finalizações com 26 chutes a gols e 6 gols convertidos. Agora são 7, era uma média ali de 15 finalizações para conseguir fazer um gol. Então a gente sabe que são 2 jogos a menos, mas ainda tem uma questão ofensiva também para resolver. O Inter, é claro, tem todo um contexto, mas precisando pensar disso daí para frente. A gente tem que sempre lembrar do contexto, né? Primeiro da tragédia no Rio Grande do Sul, a gente jamais pode esquecer isso. O Inter aí era para estar jogando em casa, ele não está jogando em casa. Por mais que o Orlando Scarpelli estivesse lotado, muitos torcedores colorados, mas é diferente, né? Os jogadores longe de casa, enfim, isso tudo que a gente já conversou bastante. E 2 jogadores essenciais na seleção, né? 3 contando com o Rocher, mas do ataque ali, Borré e Valência, Alan Patrick está fora, Maurício sendo negociado, são os principais jogadores do ataque. E aí o ataque está mal, não é matemática, né? Você perde seus principais jogadores do ataque, se o ataque vai mal, claro que o Cudê precisa fazer algo para melhorar, buscar alternativas, por exemplo, agora o Wesley de um lado, o Wanderson do outro, mudar o estilo de jogo, talvez menos posse, menos toque ali por dentro, já que você está sem seus principais jogadores de articulação. Mas problemas ofensivos. E do outro lado, o Corinthians, né? A gente deu o número aqui no final. O pessoal do Troca, não sei se chegou a falar. 10 partidas o Corinthians fez no campeonato. Em 7 não marcou gols. É, assim, um número assustador, assustador, preocupante. Pois é, inclusive até pode ficar de gancho para os meninos discutirem também que teve uma mudança no final ali da partida, né, Conrado? Foi a entrada do Pedro Raul para sair jogando junto com o Yuri Alberto. A gente falou bastante, o Dani Moraes disse sobre isso, falou sobre isso durante a transmissão, que o Yuri Alberto gosta de jogar um pouco mais livre, né? E talvez essa alternativa de tendo outro jogador de referência de ataque possa dar essa possibilidade para ele. Isso já foi muito debatido, né? A gente está aproveitando, falando tudo de uma vez. Eu, pelo menos, não estou ouvindo eles muito bem lá, viu, Natália? Então a gente vai falando aqui, depois eles vão lá e terminam de falar. Então o Yuri Alberto é um cara que está sofrendo bastante ali no ataque. E mesmo quando ele não está bem tecnicamente, isso é verdade, já teve essa fase, mas eu acho que o ano dele é positivo, tem feito gols, mas ele é um cara que ele não desiste, ele briga o tempo todo. E aí, não sei se necessariamente precisa ter o Pedro Raul ou precisa ter outro centroavante, mas precisa ter gente chegando dentro da área. Sim. E aí o Coronado e o Garro é legal de ter os dois jogando ao mesmo tempo, meias de qualidade, só que eles não entram na área, tá sempre buscando cruzamento, chute de fora, o Bidon que tem qualidade por trás, não entra na área, o Wesley muito encostado na ponta esquerda, então geralmente eu vejo o Yuri Alberto ilhado, tá ilhado ali, jogando sozinho, tendo dificuldades, é um problema realmente ofensivo como equipe que o Corinthians precisa melhorar. Pois é. Bom, esse resultado soma mais um resultado negativo para o Corinthians, né? Já chegando aí a 6 jogos sem conseguir vencer dentro do Campeonato Brasileiro.
Agora, a gente pergunta para vocês aí do Troca. O que fazer, né? O que fazer para esse Corinthians conseguir melhorar? A gente sabe que a crise é gigante, é uma crise institucional, dentre outras coisas, e tem uma sequência de jogos também complicada aí pela frente, meninos. É isso, obrigado, Natália Conrado. E não terá Yuri Alberto para o jogo contra o Atlético Paranaense. Tomou um cartãozinho no final do jogo, né? E vai desfalcar o Corinthians lá em Curitiba, na Liga Arena. Obrigado, Natália. Valeu, Conrado. É gurizada que, jogando o Wesley novamente, tem sido o melhor jogador do Inter. Mesmo quando o Inter joga mal, ele se destaca e é o que faz a diferença no time. O Inter de hoje já lembrou, mesmo que pouco, o time do começo da temporada. O Wanderson também vale destacar que foi bem no jogo. Retomando a confiança, ele pode voltar a jogar o que jogou na temporada passada e o que jogou no começo dessa. Mas é isso, nação colorada. Já se inscreva no canal, deixa o like no vídeo e comente a sua opinião sobre o jogo.